Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Segunda-feira, dia 20 de abril. E a gente continua a repercussão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. Hoje te mostrando entre os destaques a fiscalização do município de Lajeado em bares e restaurantes no final de semana. A gente vai falar também sobre o quadro daquelas pessoas confirmadas, suspeitas e também curadas no Vale do Taquari. Além de uma entrevista com um infectologista para te explicar o porquê o Covid-19 mata tanto as pessoas e ele tem um poder de propagação tão rápido. Isso e muito mais a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Olá, boa noite. Iniciamos mais uma edição do Jornal da Univates ao vivo aqui pela TV Univates. Nós que continuamos nessa luta contra o coronavírus e a nossa forma de fazer isso é levando informação até a tua casa. Aliás, nessa segunda-feira a gente está repleto de conteúdo para estar falando justamente sobre a questão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. Antes de eu chamar esse primeiro conteúdo, que eu vou estar conversando com o prefeito Marcelo Calmo, aqui do município de Lajeado, eu vou te atualizar quanto aos números. Aquelas pessoas que hoje estão confirmadas, inclusive os novos casos que surgiram aqui no município. Vou te falar sobre o Vale do Taquari também. Lajeado possui mais 4 casos confirmados, que são 3 mulheres e 1 homem. Ainda são investigados 6 casos no município. A Secretaria do Estado de Saúde confirmou agora há pouco mais um caso confirmado na cidade de Bom Retiro do Sul. Com isso, chega a 52 o número de casos confirmados de coronavírus aqui no Vale do Taquari. Eu vou descrever o mais rápido possível agora, mas para te ter também a dimensão do número de pessoas confirmadas em cada um desses municípios aqui do Vale. São 27 confirmados em Lajeado, 5 em Taquari, 4 em Itabaí e em Estrela, 2 nos municípios de Antagorda, Cruzeiro do Sul, Encantado, Arroio do Meio e Bom Retiro do Sul, incluindo esse que a Secretaria do Estado acabou de confirmar, e 1 pessoa confirmada em Teutônia e 1 também em Mussum. Esse é o número de pessoas confirmadas hoje, agora, o dado mais atualizado, 52 pessoas no Vale do Taquari, sendo que dessas, e aí a notícia boa, 24 estão curadas. 14 em Lajeado, 4 em Itabaí, 2 em Antagorda e 1 em Estrela, Cruzeiro do Sul, Encantado e Taquari. Tá certo? Iniciando com esses números, eu vou fazer aquela conexão com a prefeitura aqui de Lajeado, com o Poder Executivo. Eu vou falar com o prefeito Marcelo Calmo, ele que acabou de justamente estar divulgando esse vídeo nas redes sociais. E é justamente para ele que eu vou passar a vez, porque ele vai explicar um pouco mais desses 4 novos casos que chegam à confirmação aqui no município de Lajeado, vai explicar um pouco mais sobre a questão da máscara, da obrigatoriedade que vai ser definida a partir do dia 24 aqui em Lajeado, e também tem mais alguns recados. Boa noite, prefeito Marcelo Calmo. Olá, pessoal. Segunda-feira, 20 de abril, a gente vem aqui dizer que publicamos a confirmação de outros 4 casos de corona em Lajeado, casos que foram coletados na semana passada, ainda no final da semana. Então esses casos eles não têm relação com a abertura do comércio. Já são então 27 casos confirmados em Lajeado, e conforme vão chegando os mais testes e a gente vai fazendo mais testagem na população, é natural que o número de pessoas confirmadas elas tende a aumentar. Mas isso não diminui o nosso compromisso e a nossa responsabilidade. Qual? Para que a gente consiga manter as atividades em funcionamento,
é fundamental o uso da máscara de pano, e por outro lado, distanciamento social, medidas de higiene e também a necessidade da gente estar saindo de casa só para os casos necessários. Não vamos utilizar esse momento para estar passeando nas ruas da cidade sem um objetivo específico. Contamos com vocês e, tendo maiores informações, a gente traz imediatamente. Grande abraço. Tá certo, e te agradece ao prefeito Marcelo Calmo, ele que chega com esses detalhes. Então, para reforçar, são 4 novos casos aqui no município de Lajeado confirmados, e como colocou o prefeito do município, esses casos não são recentes, eles foram coletados na semana anterior, ou seja, isso não tem relação nenhuma nesse momento com a questão da flexibilização do comércio, que é algo que as pessoas começavam a questionar. A gente continua por aqui ao vivo no Jornal da Univates, porque nessa segunda-feira a gente tem mais um detalhe que é muito importante, uma informação que é essencial para aquelas pessoas, principalmente para aqueles que necessitam desse crédito emergencial, e hoje foi liberada a segunda parcela daquele valor dos R$600. Mas quem vai chegar com esses detalhes, explicando um pouco mais de como funciona esse pagamento através da Caixa Econômica Federal, é a repórter Larissa Santos. Diga lá, boa noite, Larissa. Boa noite, Marcos. O auxílio emergencial de R$600 continuará sendo pago hoje pela Caixa Econômica Federal. Serão creditados os pagamentos para mais de 6 milhões de brasileiros, entre beneficiários do Bolsa Família e inscritos via aplicativo e site da Caixa. Até domingo já haviam sido pagos 12,2 bilhões de reais para 17,9 milhões de brasileiros. Entre os que receberam a primeira parcela do benefício estão os inscritos no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família, os beneficiários do Bolsa Família e os inscritos via aplicativo e site que já tinham conta poupança na Caixa. Vamos ao calendário, então, do auxílio emergencial. Hoje foi creditado para 4.230.900 pessoas na poupança Caixa Digital e para 1.923.492 beneficiários do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 3. Na quarta-feira será pago para beneficiários do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 4. Na quinta-feira será acreditado para beneficiários do Bolsa Família também, cujo último dígito do NIS é igual a 5. E na sexta-feira será pago para beneficiários do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 6. Voltamos ao estúdio. Tá certo, obrigado a Larissa Santos, ela que chega com os detalhes justamente dessa segunda parcela do pagamento emergencial aos trabalhadores, que começou hoje pelo governo federal através da Caixa Econômica Federal. Aliás, a gente vai para um rápido intervalo agora, eu só vou te lembrar que nós estamos ao vivo através da NET em Lajeado, do canal 15, pela Brasrede também em diversas cidades do Vale Taquari em HD, ou então pelo facebook.com/TV Univates, que é a tua forma de ter interação com a nossa equipe. Aliás, a nossa equipe, como tu viu bem a Larissa aí nessas informações sobre a Caixa Econômica Federal, ela estava justamente trazendo esses detalhes de maneira remota, porque nós estamos respeitando o que as autoridades da saúde vêm solicitando para que todos nós, na medida do possível, mantenhamos a questão do distanciamento social, ou seja, quando dá para ficar em casa, a gente fica em casa. Agora sim, na câmera aberta, Elivelto Marques, a gente vai para o intervalo. Quando a gente retornar, tem mais conteúdos, inclusive eu volto falando sobre a questão da fiscalização que aconteceu por parte do município aqui de Lajeado em bares e restaurantes no final de semana. Depois do intervalo, não sai daí. Tá, e retornamos, segundo bloco do Jornal da Univates. Aliás, na segunda-feira, né, início de semana, a gente tem muito conteúdo para estar repercutindo a questão do Covid-19 aqui no Vale Taquari, para te levar informação. Tu vai ficando em casa nos assistindo e a gente segue o baile por aqui. Aliás, a gente traz agora a informação do final de semana, né? Porque teve uma ação de fiscalização do município de Lajeado para perceber se os bares e restaurantes estavam cumprindo o que rege o decreto municipal, ou seja, a questão do horário do estabelecimento estar funcionando e também o fato de não ter aglomeração nesses espaços. E é por isso que eu vou abrir uma conexão agora com o coordenador da fiscalização da Secretaria de Planejamento aqui do município, que foi quem esteve à frente junto com outras secretarias e também a Brigada Militar nessa ação. Boa noite, Fábio. Explica um pouco para nós aqui como é que funcionou exatamente essa fiscalização no final de semana. Boa noite, Marcos. Boa noite à audiência da TV Univates. Bom, primeiramente é importante entendermos que o decreto do Estado,
da semana passada facultou aos municípios a flexibilização do isolamento e o consequente retorno às atividades. O município de Lajeado, assim, então o fez, permitiu a liberação de algumas atividades comerciais e o seu retorno, né? Porém com algumas regras a serem seguidas, principalmente com relação a evitar a aglomeração de pessoas na parte interna das empresas. E é justamente nesse sentido, então, de fazer cumprir aquilo que está disposto no decreto municipal e estadual, e também no sentido de orientar essas empresas, né, a fazer a coisa do jeito certo, né? No último sábado e no último domingo, então, fizemos novamente ações, coordenada pela Secretaria do Planejamento, com o apoio da Vigilância Sanitária, Secretaria da Segurança Pública, agentes de trânsito e também da Brigada Militar, né? Nós fizemos uma ação no município, vistoriamos quase 80 empresas, né? Algumas delas foram notificadas, então, a fazer cumprir aquilo que está disposto no decreto municipal e estadual. Essas ações, então, elas ocorrem frequentemente, diariamente, manhã, tarde e noite. Inclusive agora, enquanto conversamos, tem uma equipe que está na cidade rodando as academias todas, né, para fazer cumprir principalmente a questão da capacidade máxima interna dentro das academias, né, que ficou limitada a 5 pessoas a partir do decreto da última semana, certo? Também é importante lembrar a todos que a partir do dia 24 próximo, o uso de máscaras vai ser obrigatório nos espaços públicos municipais, né, nas ruas da cidade, e também a partir do último dia 14, né, ficou obrigatório dentro dos estabelecimentos comerciais que os clientes também façam uso, além, obviamente, dos funcionários, né, destas empresas. É importante também lembrar, Marcos, que nós estamos todos do mesmo lado, certo? Nós não estamos poder público de um lado, empresa de outro, e pessoas, cidadãos de um outro lado. Estamos todos do mesmo lado. Estamos todos no sentido de evitar o avanço muito rápido deste vírus, né? E com isso, consequentemente, o colapso no sistema de saúde. Então, pensando nisso, a gente faz essas orientações diárias e pedimos a colaboração de todos. O vírus está aí, esse é um problema mundial e contamos com certeza com a colaboração e o apoio de todos. Um grande prazer conversar com vocês. Forte abraço. Obrigado ao coordenador da fiscalização da Secretaria de Planejamento aqui do município por esses esclarecimentos. Aliás, a gente segue ao vivo aqui no nosso Jornal da Univates. A nossa equipe que trabalhando de maneira remota está te levando cerca de 45 minutos diário e ao vivo. Na verdade, esse é um esforço, né, da TV Univates, justamente por ser uma emissora de uma instituição comunitária de ensino superior e que está praticando tantas ações, né, tantos projetos a Univates nesse momento para auxiliar a comunidade do Vale do Taquari. A nossa parte, então, como emissora universitária, também é estar te levando informação, é a nossa maneira que a gente tem de estar te ajudando nesse momento. Aliás, a gente foi atrás de uma informação importante, porque às vezes a gente ouve, inclusive, em veículos de abrangência nacional, a questão do vírus, né, do Covid-19. Mas a gente resolveu falar com um infectologista aqui do município, ele é professor, inclusive aqui da Univates, o Guilherme Domingues, sobre a questão específica desse vírus. Porque muito se fala que a gente está vivendo esse momento de pandemia, se fala em polarização de questão de saúde, economia, se fala muita coisa através do coronavírus. E a gente vive isso diariamente. E assusta, muitas vezes, o fato de um vírus estar matando as pessoas. E a gente se pergunta, né, como é que um vírus pode fazer isso? Por que não tem cura para esse vírus? Por que ele se propaga tão rápido? E aí a nossa equipe foi atrás justamente dessa informação local, que é a nossa maneira também, como eu comentei na outra câmera ali, de estar te auxiliando quem está em casa, quem está mantendo esse distanciamento social, estando bem informado. E é por isso que eu vou bater um papo agora com o Guilherme Domingues, ele que chega com detalhes justamente sobre essa questão do vírus Covid-19. Explica um pouco melhor para nós, por favor, professor, essa questão do coronavírus, o quanto ele afeta a nossa vida nesse momento. Boa noite. Boa noite, Marcos. Então, vamos falar um pouquinho do coronavírus em Lajeado, certo? O que nós temos hoje? Hoje nós temos no hospital, aqui no Bor Lajeado, um quantitativo bem maior, eu diria que hoje é nosso recorde de internações. Nós temos hoje 14 pacientes internados, sendo 7 desses em unidade de terapia intensiva.
e 6 pacientes, ou 5 ou 6 pacientes em uso de ventilação mecânica, né? Então, pacientes que estão graves. Desde o início, né, da pandemia e das corridas, das consultas, nós avaliamos que inicialmente teve muita procura, né? Muita gente, principalmente com sintomas gripais, né? E que provavelmente por efeito também, né, do distanciamento, né, que ocorreu, então, social, também houve redução das gripes, os sintomas gripais que se tinha no início, né, de outros vírus, e que agora nós temos tido menos procura, né, mas que muito mais casos, realmente. Então, se a gente considerar assim que antes a gente tinha, sei lá, 30, 40, né, no município, entre ligações, né, tínhamos 1 ou 2, agora nós temos 10 a 15, né, procuras no município, e dessas nós temos mais, né, maior positividade, que eu diria assim. Então, mais pacientes suspeitos realmente, que apresentam exames, né, sugestivos e que acabam positivando posteriormente, tá? Nós estamos evoluindo como toda epidemia. Nós temos casos dentro de empresas, nós temos casos dentro de outros órgãos públicos, e nós estamos lidando, então, não só com, né, contatos domiciliares agora, mas nós também estamos lidando nesse momento com contatos profissionais, né? Então, por isso que é importante as empresas hoje que começaram, então, lentamente a abrir as suas atividades, que se utilize, então, essas máscaras para que se reduza essa contaminação, principalmente dos comerciantes, dos funcionários entre eles e com os clientes, né? Então, a gente ainda não chegou na pior fase, né? A gente acredita que ainda vai haver um pico, não sabemos quando, né? Existem algumas progressões, mas não se sabe quando. Então, recomendar que não afrouxem as suas medidas de bloqueio, usem máscara, higienize as mãos, use o álcool gel, tá? Não é para sair para passear sem máscara, reunião de amigos, festa de aniversário, não é esse momento ainda, tá? Está se voltando algumas atividades por um problema realmente econômico, mas que tem que ter todo o cuidado para que isso não piore as coisas e a gente tenha que novamente fechar as portas do comércio, tá bom? Obrigado, boa noite. Tá certo, e te agradece aí ao médico infectologista do município, Dr. Guilherme Domingues, ele que também é professor aqui da Univates, sobre essa explicação, justamente dando mais detalhes sobre o Covid-19. Aliás, já que ele falou isso, eu vou reforçar a informação que eu dei no início, na abertura dessa edição do Telejornal, que é quanto aos casos hoje, o número atualizado de casos que nós temos hoje no Vale do Taquari. Lajeado possui mais 4 casos confirmados de coronavírus, são 3 mulheres e 1 homem. E ainda 6 casos estão sendo investigados. A Secretaria do Estado também confirmou agora há pouco mais um confirmado em Bom Retiro do Sul. Com isso, o Vale do Taquari hoje tem 52 pessoas confirmadas com coronavírus, tá certo? Descrevendo isso, são 27 em Lajeado, 5 em Taquari, 4 em Itabaí, 4 também em Estrela, 2 em Antagorda, em Cruzeiro do Sul, Encantado, Arroio do Meio e Bom Retiro, e 1 caso em Teutônia e Mussum. Sendo que a parte boa dessa história é que são 24 casos curados. Desses 52, 24 estão curados. 14 em Lajeado, 4 em Itabaí, 2 em Antagorda e 1 em Estrela, Cruzeiro do Sul, Encantado e 1 também em Taquari. Tá certo? A gente continua falando de saúde, falando do coronavírus, agora na outra câmera aqui, hoje no corte Elivelto Marques, para justamente te trazer detalhes sobre a questão da
do anexo que a Univates está fazendo com parceria do Hospital Bruno Bora. Vai ser uma espécie de anexo do HBB que vai funcionar aqui na instituição e vai ter uma capacidade de 40 leitos. Mas quem vai explicar todos os detalhes sobre esse projeto, que deve estar pronto, se eu não me engano, ele vai confirmar agora em 2 semanas, é o professor responsável pelo Saúde Univates, professor Jairo Herli. Boa noite, professor Jairo. Oi, Marcos, tudo bom? Eu estou aqui num dos ambientes que a Univates tem para mostrar o que nós estamos fazendo para disponibilizar leitos para enfrentamento do coronavírus. Eu estou no ambulatório de especialidades médicas e nessa sala nós já temos alguns leitos, como vocês podem ver, que são leitos que nós colocamos à disposição para recebermos pacientes na medida em que for necessário. Fizemos uma combinação juntamente com a Prefeitura de Lajeado, pela Secretaria da Saúde e o Hospital Bruno Bora, para que nós pudéssemos deixar esse espaço da forma adequada. Há muitas preocupações para que tudo isso funcione. Entre elas, nós temos a questão da hotelaria, da alimentação, dos plantões 24 horas, da limpeza, enfim, tudo que está relacionado a um hospital, que nesse caso substitui um hospital de campanha e pode ser feito aqui na nossa instalação. São muitos leitos que nós vamos colocar aqui à disposição, aproximadamente 40. E vamos começar a utilizá-los em blocos, na medida em que o hospital demandar essa necessidade. Quando for começar a ocupar lá, nós imediatamente começamos a liberar aqui. Tá certo, a gente agradece aí o esclarecimento do professor Jairo. É bacana que nessa gravação, aliás, a gente explica, né, para ti de casa, que como a nossa equipe está trabalhando de maneira remota, trabalhando em home office, que as autoridades de saúde vêm solicitando que se mantenha esse distanciamento social, os entrevistados, eles encaminham o material que a nossa equipe de reportagem vai apurando, vai produzindo. Então a gravação foi feita pelo professor Jairo, mas é bacana que nas imagens que ele traz ali, justamente a gente consegue perceber esses leitos e a estrutura que vai ser disponibilizada para essas pessoas que venham a necessitar, então, dos 40 leitos que a Univates está proporcionando em parceria com o Hospital Bruno Bora e com a Prefeitura de Lajeado. Perspectiva, então, segundo o professor Jairo, aí há cerca de 2 semanas está tudo pronto. Vamos torcer para que não precise, mas se precisar, vai estar tudo pronto em 2 semanas. A gente vai para um rápido intervalo. Quando retornar, a gente tem mais conteúdos aqui no Jornal da Univates. Aliás, a gente vai estar falando sobre vestibular online da instituição e tem outros conteúdos que a gente preparou, inclusive uma campanha de doação das associações atléticas de 2 cursos aqui da Univates. Daqui a pouco, depois do intervalo, não sai daí, a gente já volta. Voltamos com mais um bloco aqui do nosso Jornal da Univates, a gente que segue ao vivo com a nossa equipe de telejornalismo, te levando informações nessa forma que a gente tem de estar combatendo o coronavírus, é a maneira que a gente tem então de levar informação para tu que estás em casa. Aliás, eu vou acionar agora a repórter Bianca Malman, ela que trabalhando em home office traz os detalhes que a gente apelidou carinhosamente aqui na nossa equipe como recados da Univates para ti de casa. E através desses recados que ela tem aqui da instituição, tem 2 assuntos importantes. O primeiro com relação à questão dos horários da biblioteca e o segundo, a oportunidade que tu tem de fazer o vestibular e ingressar, quem sabe, num primeiro curso ou numa segunda graduação, enfim, fazer o vestibular que agora está online. É essa a novidade, mas quem explica mais detalhes é a repórter Bianca Malman. Diga lá, Bianca. Olá, Marcos, boa noite. Então, a biblioteca da Univates, ela permanece fechada, mas aqueles alunos que precisam fazer a retirada de algum material, de algum livro físico, tem agora uma opção. Isso porque a biblioteca está fazendo o agendamento de horários para a retirada desses materiais. Bom, como que funciona? Primeiro, o aluno ele deve enviar um e-mail para biblioteca@univates.br, onde ele deve informar mais dados sobre a obra, como o título, o nome do autor e a edição. A partir disso, a equipe da biblioteca vai estar avaliando, vendo se aquele livro realmente está disponível no acervo da biblioteca e se o aluno, se ele tem limite disponível para fazer essa retirada. Caso esteja tudo ok, o aluno vai receber por e-mail uma data e horário para ir até a biblioteca, ir até este local e pegar os livros que ele solicitou. Lembrando que essa é uma opção, né, em meio a essa pandemia do novo coronavírus, em que a biblioteca
biblioteca da Univates está fechada e ela vale tanto para alunos da instituição como para funcionários. Vale ainda lembrar, Stout, que o vestibular da Univates está com as inscrições abertas e para este semestre o vestibular ele vai ser feito de maneira online, de maneira virtual. São 35 opções de cursos presenciais e 18 na modalidade EAD. Os alunos interessados em começar um curso de ensino superior podem acessar o site univates.br/vestibular, onde vai ter mais informações sobre como funciona esse vestibular online da Univates. Voltamos contigo aí no estúdio, Marcos. Obrigado, Bianca. Reforçando então o endereço que ela passou, univates.br/vestibular é a tua maneira de estar, então, fazendo esse processo seletivo online e ingressando no próximo semestre aqui na instituição para estar estudando conosco aqui na Univates. A gente segue por aqui, são 3 minutos para 7 horas da noite, a nossa equipe tem mais conteúdo para ti. Aliás, eu vou fazer uma conexão com a infectologista, ela é a Cristiane Hernandes. Cristiane Hernandes, ela que é da Unimed Vales do Taquari, Rio Pardo, e traz detalhes sobre maneiras, formas corretas da higienização da máscara, aquela máscara caseira. Aliás, vale reforçar, e por isso que é tão importante essas dicas agora da médica da Unimed que vai te trazer, porque a partir do dia 24 de abril, ou seja, essa semana, a gente vai ter, por obrigatoriedade aqui no município de Lajeado, o uso dessas máscaras, ou seja, vai ser lei. Quem descumprir isso vai ter que arcar com consequências penais e cíveis. Então, todo mundo, a partir do dia 24, vai ter que utilizar a máscara, essa máscara que pode ser produzida por nós mesmos, ou então que nós possamos estar comprando aí do mercado local, que é uma grande oportunidade também para os pequenos empresários. E outra dica importante é que a galera de Estrela, pessoal que mora no município vizinho a Lajeado, já começou hoje a ter a obrigatoriedade do uso dessa máscara. Por isso que a gente vai ouvir, então, a doutora agora da Unimed, ela é uma infectologista, e essas dicas que ela dá de higienização são imprescindíveis nesse momento. Boa noite, doutora Cristiane. Olá, pessoal. Eu vim aqui conversar um pouquinho sobre as máscaras de tecido. Então, a máscara de tecido que está sendo recomendada para a população em geral pelo Ministério da Saúde nesse momento é uma máscara, então, que deve ser elaborada com um pano duplo, tecido duplo, né? Tem vários modelos que podem ser feitos e está disponível também nas redes, as medidas, enfim, mais adequadas. Como que a gente usa? Todas as pessoas, exceto profissionais de saúde e exceto pessoas que estejam com sintomas respiratórios, devem utilizar toda vez que for entrar em contato com outras pessoas, como ir ao supermercado, como ir à feira, ou qualquer outro ambiente onde terão outras pessoas. A máscara deve ser utilizada no máximo por 2 horas, após deve ser trocada, ou antes desse período, se elas estiverem úmidas. Como que se higieniza? O ideal é que cada um, se vai ficar mais tempo fora de casa, leve mais de uma máscara, até para poder trocar. Lembrando que a máscara deve ser sempre retirada pelos tirantes, nunca tocando na parte da frente, que é a área contaminada. E de preferência guardar dentro de uma embalagem plástica, para poder trazer para casa e fazer a higienização. Como que se higieniza? Ela pode ser reutilizada quantas vezes for necessário, desde que bem higienizadas. Pode deixar de molho em torno de 20 minutos numa mistura de água sanitária com água normal, água limpa, ou apenas em água e sabão, deixar de molho em torno de uns 20 minutos e depois lavar. Tá? Importante não misturar com roupas íntimas ou outras roupas então da casa, e também o mais importante é que ela esteja sempre bem seca antes de ser reutilizada. Tá? Então, para facilitar, para garantir a secagem, pode ser feita no sol ou então passar com o ferro quente, que vai deixar ela bem adequada então para reutilizar. Mas o mais importante disso tudo é a higienização das mãos e evitar qualquer tipo de aglomeração sempre que for possível. Tá certo, a gente agradece essas dicas. Aliás, eu estava assistindo também aqui pelo facebook.com/TV Univates, outra maneira de tu estar assistindo a nossa emissora, os nossos conteúdos, e é interessante, né? São detalhes que a gente não se dava conta no nosso dia a dia e que hoje eles são mais do que importantes, eles são fundamentais nesse momento, e eu reforço, Estrela já está obrigatório o uso
dessas máscaras e a partir do dia 24, ou seja, essa semana, a Lajeado também exige que as pessoas utilizem esse tipo de máscara em ambientes públicos e que exista aí o maior número de pessoas, o maior volume de pessoas, ou seja, obrigatório o uso de máscara caseira. Então essas dicas são mais do que valiosas e vêm super bem-vindas nesse momento. A gente agradece a médica da Unimed Vale Taquari e Rio Pardo. A gente continua por aqui porque agora a gente tem um relato que vem do exterior. Na verdade, a nossa equipe de telejornalismo destaca como se fosse um diário do exterior. O que é isso? Desde que nós começamos nessa luta contra o coronavírus, esses telejornais especiais aqui na TV Univates, nós buscamos depoimentos de pessoas que são moradoras do Vale Taquari e foram para outro país por algum motivo, seja intercâmbio, trabalho, lazer, ou que foram morar em outro país e que moraram no Vale Taquari ou que em algum momento da sua vida tiveram um contato com o Vale e que hoje vivem em países onde também estão sofrendo a questão da pandemia do Covid-19, assim como a gente aqui no Brasil. E usa esses depoimentos, evidentemente, para tirar boas lições. Quem sabe, ouvindo essas pessoas, a gente consiga também refletir sobre o coronavírus e determinadas percepções deles a gente consiga utilizar no nosso dia a dia. Aliás, quem chega por aqui hoje é a Fernanda Berges. Ela que é estudante do curso de Educação Física, licenciatura, está morando na Colômbia nesse momento e vai fazer um relato para nós do que ela está vivendo por lá. Boa noite, Fernanda. Boa tarde, TV Univates. Boa tarde a todos que estão assistindo. Eu me chamo Fernanda, atualmente curso Educação Física, licenciatura. Falta mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, para eu me formar. E eu decidi realizar um intercâmbio acadêmico aqui na Colômbia. No Brasil, eu e o Thiago, meu namorado, que está aqui comigo, fizemos muitos amigos colombianos e a gente achou que seria o destino perfeito para a gente vir. Então, a gente realizou o processo seletivo para vir para Bogotá, que é a capital. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como é que tá a quarentena aqui, como é que estão os casos e o que a gente está fazendo. Atualmente a gente tem 3.792 confirmados. Aqui em Bogotá passa dos 1.500 desse número. E a gente está em quase 200 mortos aqui na Colômbia inteira. A quarentena era para ter ido até dia 13 de abril, mas foi prorrogado até dia 27, que é na próxima segunda. Não sabemos se vai aumentar, se vai prorrogar de novo, e a gente está nessa indecisão se vai ou não. Nossas aulas virtuais vão até o final do semestre, então a gente não vai mais ter aula presenciais aqui. E vou comentar um pouquinho com vocês sobre como é que tá as normas do governo, tá? O comércio, que não é essencial, tá totalmente fechado desde o dia 20 de março, se eu não me engano. Não abriu mais, tá tudo fechado, shopping, só coisas essenciais como banco e mercado. Os mercados e as farmácias estão abertos, com medida de distanciamento nas filas do lado de fora, porque tem um número máximo de pessoas que podem entrar no mercado. Os restaurantes, eles também estão abertos, mas eles colocam mesas e cadeiras nas portas para as pessoas não entrarem e só pedirem e levarem. Então é um modo que eles acharam para continuar aberto e mesmo assim não ter o problema de não ter o distanciamento. Aqui, a gente não pode sair em mais de uma pessoa por família. Eu e o Thiago já fomos abordados pela polícia uma vez e eles nos disseram que não pode sair mais de uma pessoa por família. No momento, a gente comentou que nós éramos amigos e tínhamos nos encontrado porque a gente estava com medo. Mas acho que o governo percebeu que as pessoas não estavam cumprindo essa lei e colocaram uma um pouco mais rigorosa. Agora, a partir de semana passada, de segunda passada, os homens só poderiam sair nos dias ímpares e as mulheres nos dias pares. A gente vê aqui que as pessoas elas não cumprem muito bem isso. O objetivo é ter o mínimo de pessoas possível na rua, comprando somente o essencial. Os homens só poderiam sair nos dias ímpares e as mulheres nos dias pares. A gente vê aqui que as pessoas elas não cumprem muito bem isso. O objetivo é ter o mínimo de pessoas possível na rua, comprando somente o essencial, indo somente para mercados e farmácias. Mas, infelizmente, as pessoas estão passeando, estão aí na rua. Bom, por enquanto é isso. Eu me despeço, mando um beijo para todos que estão assistindo, para minha família e para os meus amigos.
Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo. Quando a gente retornar, a gente vai estar falando ainda sobre a questão da higienização de veículos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí. Aí já voltamos, aliás, nesse último bloco do Jornal da Univates, nessa câmera aqui, Elivelto Marques, a gente vai chamar agora um próximo conteúdo que diz respeito à questão dos veículos. Nesse momento de pandemia, parece uma coisa simples, né? Vou mandar meu carro para lavagem, ou não, eu mesmo vou fazer a higienização do veículo. Mas o que eu devo fazer? Até que ponto eu consigo realmente higienizar o meu carro? O que eu preciso fazer nesse momento que é mais importante? Se eu levar alguma pessoa junto? Enfim, todos esses detalhes foram conferidos e vão ser agora falados para ti de casa, através da Lirian, ela que faz parte do CFC de Teutônia, é instrutora técnica e ela traz teórica e traz mais detalhes justamente sobre essa questão da higienização do veículo. O que a gente deve fazer nesse momento? Boa noite, Lirian. Olá, Marcos, tudo bem? Um grande abraço em vocês. Eu sou a Lirian, do CFC Reicher Teutônia. Um prazer enorme estar aí com vocês, participando desse programa e podermos refletir um pouquinho sobre alguns cuidados essenciais no nosso dia a dia ao entrarmos dentro do nosso veículo, né? É importante lembrar que ele precisa ser higienizado também, porque a prevenção, ou seja, a limpeza é essencial para evitar a contaminação também, né? Então, seguem aí alguns cuidados, né? Nós, como autoescola, como CFC, a gente precisa no dia a dia mais ainda fazer essa manutenção, essa prevenção e essa higienização para evitar o contágio, né? Então, por exemplo, um álcool gel, mantendo um álcool gel, um frasquinho dentro do carro, para diariamente, quando entrar dentro do veículo, fazer uma limpeza, uma higiene nas mãos, quando sair da mesma forma, uma vez por semana, fazer uma limpeza interna do veículo, né, usando água, sabão neutro, né, secar bem as partes internas, evitando deixar umidade. Saquinho de lixo, quando a gente chegar em casa no final do dia, retire o saquinho de lixo, retire a sujeira e depois recoloque ele dentro do veículo. Ar-condicionado, é importante manter filtros limpos, né, trocar eles quando necessário, quando saturados, fazer uma manutenção a cada 6 meses ou no mínimo a cada ano, porque em função da propagação, né, da proliferação do vírus, da sujeira, de bactérias, de fungos que ele pode conter no interior do veículo, então a manutenção é importante. Passageiros, quando formos transportar um ou mais, quando entrarem dentro do veículo, peço que higienizem suas mãos, façam uma limpeza, né? Passam álcool gel, é importante. Caso venham a espirrar ou tossir, que coloque a mão sobre sua boca, seu nariz, ou use um lenço apropriado, né? E manter uma frestinha da janela aberta é importante também, né? Então são alguns cuidados que no dia a dia a gente pode ter para evitar a propagação, para evitar a contaminação, então a nossa saúde agradece. Tá certo, a gente agradece os esclarecimentos da Lirian Lagman, ela que é instrutora teórica do CFC da cidade de Teutônia. Obrigado. É um momento realmente da gente aprender, né, a fazer determinadas atividades que a gente fazia, mas que agora a precaução, os detalhes, eles têm que ser redobrados nesse momento que a gente vive essa pandemia do coronavírus. Aqui no Vale do Taquari a gente segue, aliás, agora com uma ação muito bacana dos estudantes aqui da Univates de 2 atléticas, aqueles grupos, associações que buscam, através da academia, aqui dos estudos, dos cursos, trabalhar a questão esportiva também. E 2 atléticas do curso de Direito e também de Medicina, eles se uniram para arrecadar donativos, doações para destinar ao bairro Conservas, aquelas famílias que estão necessitando, nesse momento, de materiais que são agasalhos e também mantimentos. Mas quem vai trazer esses detalhes agora é o Glauber. Boa noite, Glauber. Ele que faz parte, inclusive, da Atlética do curso de Direito. Explica um pouco para nós melhor, por favor, como é que funciona esse projeto. E aí, boa noite, Marcos. Então, há 2 semanas atrás, né, eu estava em casa e eu comecei a ver na TV que tinha muita gente passando, então, por necessidade, estava precisando de alimento. E nessa mesma semana, 2 semanas atrás, minha mãe chegou em casa e eu comentei com ela que eu tinha visto que tinha muita gente precisando de ajuda e estava à procura de alimento. E ela tinha acabado de fazer uma doação para uma escola lá do Conservas, né, um bairro de Lajeado, João Bosco é o nome da escola.
E ela me disse que a diretora de lá estava bem preocupada, porque o auxílio que elas tinham que estar recebendo do Estado para suprir a necessidade das crianças na escola não estava acontecendo. E tinha muita criança que dependia só daquela refeição do dia para ter alimento no dia, né? E aí eu me sensibilizei pela situação e disse, não, quer saber, eu vou então fazer uma ação, vou arrecadar alimentos e vou doar para essa escola. Então consegui o número da diretora, conversei com ela, a gente comentou que vai usar a escola como um ponto, mas que a gente vai entregar para as famílias do bairro Conservas. Diante do fato, né, sozinho eu não ia conseguir, então eu logo de cara pensei, não, vou chamar a Atlética do Direito, que é um pessoal que eu tenho bastante contato, porque é o curso que eu faço aí na Univates. Eles de início já falaram, não, vamos chamar mais gente, então procuraram algumas atléticas, acabaram chamando a da medicina, então estão também na causa. Me sensibilizei pela ação que o Borrachos de Lajeado estava fazendo e pensei, cara, preciso da ajuda deles também. Chamei eles ficaram de ajudar. Aí eu precisava achar um lugar, então, para fazer essa arrecadação de alimentos e roupas de inverno. Chamei o diretor da escola que eu estudava, o diretor Edson, do Gustavo Adolfo. E ele também se sensibilizou e disse que a gente podia usar o local para fazer arrecadação, fazer a higienização dos alimentos e conseguir organizar melhor, né? Falei também com a nossa escola, né, de patinação, arte e movimento da nossa família. Elas também estão nos ajudando, que é da minha mãe e minha tia. E a gente, então, está correndo atrás desses alimentos, né? O que a gente está arrecadando? A comida, roupas de inverno, moletom, calça, camisa de manga comprida, meia, cueca, calcinha. Também cobertores. Alimentos, a gente pede aqueles alimentos de cesta básica, né? Vai acontecer nesse sábado e nesse domingo, no Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, dia 25 e 26 de abril. Ele vai então para esse bairro. Caso a gente tenha uma demanda grande de alimentos, a gente vai acabar dividindo em outras instituições que estão necessitando. E a gente decidiu se unir, porque a união faz a força, né? Desse jeito a gente vai conseguir esse número de alimentos que a gente precisa, número de roupas de inverno, para ajudar bastante gente, e a gente deseja que isso aconteça. Tá certo, a gente agradece e parabeniza aí o Glauber Garcia e toda a galera das atléticas, dos cursos aí de Direito, da Medicina, que estão fazendo essa ação tão bacana, né? Aliás, o Glauber é um excelente patinador, né? Junto com o pessoal da Academia Arte e Movimento, parabéns aí pela iniciativa dele e da galera dos cursos, então, de Direito e também de Medicina. A gente que está encerrando essa edição do Telejornal, já são 45 minutos de novo de telejornalismo diário e ao vivo, que é o nosso compromisso, né? A nossa forma de estar combatendo também o Covid-19 aqui no Vale do Taquari, te levando informação diária do que acontece local. O que acontece aqui no nosso Vale do Taquari é a nossa emissora TV Univates que leva informação até a tua casa. Aliás, a gente vai encerrar essa edição, eu vou te desejar boa noite, te dizendo que assim que subirem as letrinhas, que rodar o encerramento do telejornal, a gente te mostra a nova campanha da Univates, a campanha Obrigado, que é justamente o agradecimento da instituição aos alunos, professores e técnicos administrativos que vêm nesse momento de pandemia, continuando suas atividades e mantendo a universidade funcionando e levando cada vez mais conteúdo e conhecimento para todo mundo. Tá certo? A gente encerra essa edição do Jornal da Univates pedindo, assiste essa campanha que está muito bonita do nosso Obrigado da Univates a todos aqueles que fazem parte da instituição, e amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário às 6h30 da noite, tá certo? Valeu, até amanhã. Tchau! Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.